Mais uma vez, boa noite a vocês. Que alegria podermos estar unidos, reunidos na casa de Deus para celebrarmos, atualizar o sacrifício de Jesus sobre este altar e depois sermos alimentados pelo seu corpo e pelo seu sangue. Vocês que nos assistem nas redes sociais, lógico que vão participar da Santa Missa como se estivessem aqui conosco, presentes. E na hora da Eucaristia, da comunhão, fazia a sua comunhão espiritual e receber a graça da onde vocês estão. Eu estou vendo aqui, né, o templo de pedra está ficando bonito, né? Sempre coisinhas novas sendo feitas, estão se preparando para ficar bonito. A primeira leitura que Esdras nos fala, ele fala dessa reconstrução do templo novamente, porque o povo de Jerusalém, o povo de Israel saiu cativo, foram dados como escravos, foram levados para a Babilônia e foram escravizados. Mas depois de toda aquela escravidão, o rei da Pérsia, que depois dominou aquela parte ali, então deu, vamos dizer, um habeas corpus, vamos dizer assim, para que aquele povo retornasse, voltasse para a sua casa, reconstruísse o templo. Então Esdras está falando disto, e ele está falando, meu Deus, ele olhou para o céu e disse, nós temos vergonha porque nossos pecados são imensos, mas o Senhor ainda abre os seus braços para nos acolher, nos enviar. E aqui nós percebemos que há um paralelo também com o Evangelho, porque Jesus hoje envia, nós ouvimos o Evangelho de Jesus enviar os 12, também, para levar a boa nova. Lá, Deus estava acolhendo novamente aquele povo, e aquele povo sendo conduzido para reconstruir o templo, um templo de pedra. E Jesus agora está mandando o seu povo, o seu povo no sentido dos seus apóstolos, os 12, agora para ir nas casas das pessoas, não talvez para reconstruir mais um templo de pedra, mas o templo do coração, o templo interior, o templo da alma. Então ele envia para curar, expulsar os demônios, curar as feridas, pregar a boa nova, falar de Deus, falar do Pai. Então ele envia. E assim como ele envia aqueles 12, amados irmãos, nós não podemos sermos passivos na nossa caminhada de cristão. Porque assim como Jesus está enviando os 12, e estava enviando aquele povo novamente para retornar, para reconstruir o templo, ele também nos envia, todos nós, para falarmos dele, para apresentarmos o seu projeto, apresentarmos Jesus para as pessoas. Então nós não podemos ficar na passividade e pensar que isso não é para mim, isso é só para os padres, para os religiosos, etc. e tal, para os profetas, para os apóstolos. Não, somos todos convidados e chamados e enviados para levar a boa nova do Senhor Jesus Cristo. Então a gente não pode ficar passivo, porque Deus chama, nos convoca. Tem muita gente aí que está precisando de ouvir a palavra do Senhor, ouvir falar de Jesus, ouvir falar desse Deus que ama, que é misericórdia, que perdoa, esse Deus que se faz presente, que caminha conosco e que nos envia. É um Deus Emanuel, Deus conosco. Então, amados irmãos, nós que estamos aqui reunidos hoje, vocês que nos assistem, somos todos enviados, convocados, enviados também, como esses apóstolos. Não podemos ficar na passividade. Eu não. Não, sim, eu também sou convidado, enviado. E aqui, então, existe uma outra situação. Porque lá aquele povo foi convocado, e aquele povo saiu e foi, ouviu o Senhor e foi reconstruir o templo. Os apóstolos hoje ouviram o Senhor e foram pregar o Jesus, foram pregar. Então aqui há a escuta e a confiança de ouvir e de fazer aquilo que Deus convoca e chama e pede para fazer. Enviou, meu mestre, meu Deus está pedindo para eu ser enviado para eu pregar. Me deu autoridade, então eu vou. A autoridade que nós também recebemos no nosso batismo. Quando fomos batizados,
inseridos na comunidade, na comunidade dos filhos de Deus, nós somos também convidados a ouvir como os apóstolos, como aquele povo, e nós irmos também ouvir essa voz do Senhor que nos envia, que nos convoca, nos chama e nos envia. Vá também onde eu te enviar. Então nós precisamos estar atentos, não sermos passivos, mas atentos, porque o Senhor nos chama, Ele te convoca. Teu ouvido precisa estar atento como os ouvidos dos apóstolos. Hoje aqueles 12 apóstolos, é cada um de nós que está aqui e que sabe e conhece Jesus, e que é convidado a falar dele, não é? Os apóstolos viveram com Jesus, ouviram dele muitas coisas, foram pregar. Nós participamos da comunidade, participamos da missa, ouvimos a palavra de Deus, ouvimos o padre falar, então nós também estamos sendo preparados para irmos, para falar do Senhor. Ah, mas eu não estou preparado. Será que os apóstolos estavam preparados também para falar de Deus, para falar de Jesus? Talvez ainda não, mas o Senhor capacita para ir. A gente só precisa estar atento, com o ouvido aberto, como eles, para ouvir e fazer aquilo que o Senhor nos pede. E Ele vai te pedir isso. Ele vai te falar, eu te envio também. Assim como eu enviei os apóstolos, hoje você faz parte da minha igreja, você faz parte e eu também te envio. E aí a gente tem que estar atento para poder dizer sim como os apóstolos, que pregaram a boa nova. Imagina se os apóstolos não tivessem escutado Jesus, não foram pregar, não levassem a palavra do Senhor, não levassem a presença do Senhor. Talvez nem estaríamos aqui hoje. Mas eles foram e pregaram a palavra, falaram de Deus, desse Jesus que é vivo, que é misericórdia, que cura, que liberta, não é? E nós temos hoje. Estamos reunidos no nome do Senhor e somos esses apóstolos da nova evangelização, né, desse mundo moderno, mas somos convidados pelo Senhor. Hoje é a novena de Santa Rita, o dia de São Vicente de Paulo, um grande homem. E olha só, ouviu a voz do Senhor e foi pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho para os pequenos, para os pobres, para os doentes, para os enfermos. E ele, como sacerdote, imagina, como Santa Rita de Cássia, estamos vendo a foto dela ali, sofreu bastante no seu matrimônio, com um esposo cruel, não é? Até que ela, né, conseguiu a graça da conversão dele, depois ele faleceu. Aí nós vemos São Vicente de Paulo, mesmo sendo um sacerdote, foi preso como escravo, ficou preso como escravo naquela época. Ele nasceu em 1560, 1580, uma coisa assim. E depois de ser padre, sacerdote, foi ser escravo. E aí ele, como escravo, foi vendido para um senhor que depois lhe deu a liberdade. Esse senhor o comprou e deu a liberdade para ele. Eu fiquei imaginando, quando estava lendo esse episódio, como seria nós se fôssemos vendidos como escravos? Como eu me portaria como sacerdote com aquele presbítero naquela época? Lógico que hoje não está acontecendo no Brasil, mas em muitos lugares a gente sabe que tem tantas coisas acontecendo ruins com cristãos. Aqui no Brasil nem tanto, mas nos colocamos no lugar de São Vicente de Paulo sendo vendido como escravo. Como aquele homem se portou? Talvez tenha se aniquilado, tenha esvaziado de si mesmo e feito a vontade de Deus e falar, se é a vontade tua, Senhor, eis-me aqui, vou ser vendido, vou ser escravo. E depois, com a simplicidade e humildade que ele tinha, foi vendido e depois dado a sua liberdade. Confiança que o Senhor faria acontecer, a graça ia acontecer na vida dele. E depois fundou tantos, eu estava lendo a sua história, fez tanta obra para a igreja, com tantas fundações de comunidades, os lazaristas. Eu me perguntava, por que chama lazarista se é São Vicente de Paulo? Tem que chamar Vicentino, não é? Então, o que aconteceu? Ele foi levado, com a sua vida de caridade,
um senhor dono de algumas terras, doou a terra para ele, e nessas terras existia eu não sei direito se era um hospital de leprosos, um lugar de leprosos, e ele foi morar aí, e chamava São Lázaro esse lugar, e foi aí, nesse lugar, que ele fundou a congregação, por isso são chamados lazaristas, porque surgiu nesse lugar chamado, né, o local lá, o leprosário, chamado São Lázaro. E aí ficaram como lazaristas. E estão em vários lugares no mundo por causa do seu fundador, que deu a vida, né, que ouviu o chamado de Deus, o enviado, e foi pregar Jesus Cristo. Uma das suas falas para os seus, né, sacerdotes que vieram depois dele: nós não devemos pregar a nós mesmos, vocês não devem pregar a si mesmos, mas a Jesus, o nosso Deus. E ele pregava não somente com a sua palavra, mas com a sua vida, cuidando dos pobres, né? Amando a Deus e ao próximo, aquilo que Jesus Cristo pede no seu evangelho: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não era o lema dele, mas ele viveu isso na sua vida. Amados, nós somos chamados e enviados. Talvez São Vicente de Paulo de uma forma diferente, Santa Rita de Cássia de outro, eu de uma forma, mas cada um de nós é convidado a ser chamado, a falar de Jesus para a humanidade. Talvez não precise se usar palavras, mas as suas atitudes. São Vicente de Paulo usou a palavra e a vida. Talvez nós não precisemos usar palavras, mas nosso testemunho de vida pode ser palavras para as pessoas se converterem. Vão ver em nós pessoas cristãs que vivam verdadeiramente diferente, como o Senhor nos chama. Vamos pedir a intercessão então de Santa Rita de Cássia, São Vicente de Paulo, nos ajude a ouvir a voz do Senhor que nos envia e nos chama a falar dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Na novena de Santa Rita, então a gente vai rezar